O que são evangelhos sinóticos é o que falaremos aqui. Evangelho sinótico ou evangelho sinóptico são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo sobre o mesmo ponto de vista. Assim, os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelho sinótico. O termo sinótico significa visão conjunta, no sentido de expressar, queridos, a mesma visão sobre algo. Esse termo ele é formado pela junção dos gregos, querido, em uma palavra óptica. Portanto, o que significa, ou o significado, melhor dizendo, da palavra sinótica, indica perfeitamente as características dos três evangelhos, assim denominado. Uma leitura simples dos três primeiros livros, queridos, que conhecemos do Novo Testamento. A forma com que eles compartilham a mesma perspectiva da história registrada. Como foi dito, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas fornecem uma narrativa que tem em comum, querido, uma mesma visão. Mateus e Lucas iniciam o registro expressando a genealogia de Jesus Cristo e a narrativa de seu nascimento. Depois, os três evangelhos sinóticos falam sobre o ministério de João Batista. Eles apresentam o profeta como sendo aquele de quem as escrituras falam, e que seria, ou seja, o responsável por preparar o caminho para o Messias. Os evangelhos sinóticos também relatam o batismo e a tentação de Jesus Cristo no deserto. Tudo isso ocorre antes do início de seu ministério público, irmão, e faz parte da primeira seção desses livros. Em segundo, aos registros, vamos dizer, a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo, os evangelhos sinóticos se concentram principalmente nos eventos ocorridos na Galileia. Eles registram os ensinos de nosso Senhor e os milagres realizados por ele. Os evangelhos sinóticos também mostram o mestre sempre ocupando, ou seja, ou desempenhando, né, esse acompanhamento, melhor dizendo, dos seus discípulos, percorrido em vários lugares. Muitas das vezes ele estava cercado por uma multidão que ouvia seus discursos e os opositores também que procuravam calá-lo. Esses opositores são apresentados nas figuras dos religiosos da época, especialmente os escribas e fariseus da época. Muitos de seus discursos se deram por meio das parábolas. O clímax, né, de toda a narrativa também ele é apresentado de forma muito semelhante nos evangelhos sinóticos, ou seja, os três primeiros evangelhos retratam a viagem de Jesus Cristo a Jerusalém. Eles descrevem os eventos que narram a semana da paixão e dão destaque ao sermão profético de Jesus Cristo sobre o fim dos tempos e a instituição da ceia do Senhor. As semelhanças dos evangelhos sinóticos são claras. Uma estimativa aproximada indica que Marcos possui cerca de 90% dos seus materiais similares a de Mateus e Lucas. Quase 60% dos conteúdos de Mateus são encontrados também nos outros sinóticos, querido. Por último, Lucas possui aproximadamente 40% dos seus conteúdos em comum com Mateus e Marcos, irmãos. Essa estimativa indica que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas possuem apenas 10%, entre 10%, 40% e 60% perspectivamente, dos conteúdos exclusivos que não aparecem em outros evangelhos. Para se ter uma ideia do que isso representa, o evangelho de Marcos possui, no máximo, 40 versículos que não são compartilhados pelos outros sinóticos. A narrativa sobre a cura do paralítico em Cafarnaum,
um bom exemplo para quem tem interesse em comparar as semelhanças entre as narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Faça essa comparação. Mas não existe apenas semelhança entre os evangelhos sinóticos. Há também diferenças pontuais. É verdade que, em muitas ocasiões, o conteúdo é praticamente o mesmo, querido. Mas em outras ocasiões, não. Por exemplo, a ordem dos acontecimentos da tentação de Jesus Cristo difere, querido, entre Mateus e Lucas. O registro do Sermão do Monte em Mateus é muito mais extenso do que de Lucas. Os textos que tratam da crucificação de Jesus Cristo possuem particularidade em cada um dos evangelhos. Quando comparando Mateus e Lucas e Marcos, possui uma quantidade bem menor nos ensinos de Jesus. Por quê? João não é considerado, então, como um evangelho sinótico. Por quê? O evangelho de João não é um contato entre os sinóticos, ele não tem isso, porque a narrativa é bem diferente quando comparada aos outros evangelhos, irmãos. Isso significa que a maioria dos seus acontecimentos registrados, João não aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas apenas algumas poucas exceções, como em João 3, 9, João 9, 11, 14, querido. Isso significa que João escreveu sobre a vida do ministério de Jesus sobre um ângulo diferente, entende? Ele trouxe eventos inéditos, não registrados nos evangelhos sinóticos. Além disso, é amplamente aceito que o evangelho de João foi escrito muitos anos depois dos evangelhos sinóticos. Mas é importante saber que nada do que foi registrado em João contradiz em um só ponto sequer. Ele não tem isso. O que é registrado nos evangelhos sinóticos, nós encontramos algo diferente ali no evangelho de João. Assim, queridos, a leitura dos evangelhos sinóticos combinam com a leitura, querido, do evangelho de João também. E fornece esse panorama, vamos dizer, né, de riquíssimo acerca da vida e o ministério de Jesus. Também, irmãos, é importante saber, querido, que os pontos centrais da obra de Cristo são registrados nos 4 evangelhos, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. O problema sinótico tem isso, querido, podemos dizer? Como vimos em uma comparação detalhada entre os evangelhos sinóticos, não revela apenas semelhança, mas também algumas diferenças e algumas discussões sobre as semelhanças e as diferenças. Fez com que sugerisse, ou seja, um problema sinótico, do ponto de vista literário. Esse problema levanta a seguinte questão, meus irmãos. Qual é a origem dos evangelhos sinóticos? Eles sugerem, ou seja, independentemente um dos outros? Ou será que seus autores fizerem usos dos textos um dos outros? Caso isso tenha ocorrido, até um ponto de vista, eles usaram o material um dos outros como fonte, entende? Além disso, será que os autores utilizaram outros materiais? Não é nada fácil de responder tais questionamentos, meus irmãos. Se for admitido que os autores dos evangelhos sinóticos usaram as obras um dos outros, isso implica, ou seja, uma boa parte das semelhanças entre eles. Mas, por outro lado, essas condições tornam as diferenças entre eles intrigantes. Assim, o problema sinótico se concentra ainda mais, especialmente na seguinte pergunta: como explicar a semelhança e as diferenças em 3 evangelhos? Essa pergunta fica ainda mais complicada quando entendemos que os relatos acerca do ministério de Jesus constituem simplesmente uma seleção do nosso Senhor,
que desempenhou em seu ministério público aproximadamente 3 anos, irmãos. Isso significa que a quantidade dos acontecimentos foi enorme, irmãos. Sobre isso, em João 21, 25, lemos que faltaria livros para registrar, todos os atos do nosso Senhor Jesus Cristo. As possíveis soluções para o problema sinótico, normalmente, os estudiosos respondem ao problema do sinótico dizendo que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E depois os autores de Mateus e Lucas usaram Marcos como base e seu esboço geral. Mas também é verdade que Mateus e Lucas possuem texto importante que não aparece em Marcos. Então os estudiosos sugerem que esses dois autores se valeram de uma segunda fonte. Essa segunda fonte, ela é desconhecida e pode ter sido tanto os documentos escritos quanto testemunho oral, querido. Os estudiosos geralmente se referem a essa fonte como que? Primeira letra da palavra alemã, Quelle, fonte. Essa possibilidade é chamada de teoria das duas fontes ou hipótese de dois documentos. Mas a teoria das duas fontes também não é capaz de explicar todos os questionamentos relacionados à origem dos evangelhos sinóticos. Por isso, alguns estudiosos argumentam que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Outros, por sua vez, sugerem que Lucas foi o primeiro sinótico, ainda que aquele que minimizam, ou seja, essa discussão, eles apontam para uma possível tradição oral muito sólida que aconteceu. Seja como for, queridos, seja como for, obviamente, Mateus e Lucas tiveram acesso às informações que são pertinentes apenas aos seus respectivos evangelhos, apesar das dificuldades da maioria dos estudiosos adotarem a teoria das duas fontes como a melhor solução para o problema sinótico. Além disso, as especulações sobre a origem e corrupção dos evangelhos sinóticos possuem um limite. Elas não podem ser questionadas, influenciar e tirar sua inspiração, que é do Espírito Santo, na conspiração dos sinóticos. Foi ele que inspirou, supervisionou, controlou todo esse processo da origem, da composição das autoridades dos evangelhos sinóticos. Não repousa sobre a capacidade dos estudiosos em explicar a sua origem e o seu desenvolvimento, mas a inspiração divina, querido, está em primeiro lugar.